Olá pessoal, Ezra Velenic da Life Informa e hoje eu vou trazer para vocês informações sobre os números da Covid-19 na cidade de São José dos Campos, explicando para vocês como que funciona esse lançamento que vem da vigilância epidemiológica da cidade, que manda para os veículos de comunicação e os veículos de comunicação preparam as matérias para vocês, leitores. Então é isso. Como que funciona? Todo dia, às 16 horas, 16 até às 17 horas, a Vigilância Epidemiológica, ou seja, a Prefeitura de São José dos Campos, divulga os números da cidade para a imprensa. A imprensa pega esses números e, logicamente, faz todas as matérias que vocês veem tanto na TV, na rádio, nos veículos impressos, nos veículos portal de notícias, inclusive na Life Informa, todos os dias entre as 16 até as 17 horas. Pessoal, eu queria explicar para vocês como que funciona esses números, porque toda vez que a gente coloca alguma matéria, alguém fala, ai, mas no cartório apareceu 3 pessoas por velório direto, isso significa que eles estavam com Covid e não foi lançado. Calma, eu vou tentar explicar nesse vídeo e se você quiser acompanhar tudo sobre isso, você vai até o final desse vídeo que vai ser bem explicado. Vamos lá. Primeiramente, é o seguinte, a prefeitura disponibilizou para todos os veículos de comunicação do Vale esse gráfico. Na verdade, esses são os dados da prefeitura, que eles acompanham por aqui também. Esses dados, eles vêm do ESUS, eles vêm do CIVEP, do SEAD, são todos órgãos oficiais, né, tanto do Estado quanto do governo federal e também quanto da prefeitura. São todos lançados aqui e a imprensa tem acesso a isso. A gente tem acesso, e nesse momento, agora a última atualização foi feita ontem, para todos os dados aqui. Foi feita ontem essa atualização e a gente pode mostrar que nós temos aqui 2.300, na data de hoje, que é dia 26 de outubro, ou seja, neste sábado, nós temos aqui 2.230 suspeitos, 17.334 casos confirmados, nós temos 427 óbitos na cidade, e aqui a letalidade da doença em 2,5 em relação aos óbitos pela quantidade de habitantes da cidade. Então, como eu disse, isso aqui é liberado para a imprensa, então nós temos acessos aqui. Então, eu queria explicar para vocês primeiramente sobre a média móvel da cidade. A média móvel da cidade, ela informa aqui os últimos 14 dias. Então, vocês podem ver aqui que nesse caso internações, ela está em queda, ó. As internações na cidade, os casos positivos também está em queda, né? E eu quero só dar um destaque para os óbitos aqui, que teve aumento nesses últimos 6 dias, ele teve um aumento na média móvel, ele tem aumentado em relação à média móvel de 14 dias. A prefeitura ela não sabe explicar, ela não soube ainda explicar o porquê desse aumento e falaram que talvez não tenha relação àquele 7 de setembro, onde foi polêmico, né, que um monte de gente desceu para o litoral paulista, o litoral norte, né, e ficou aquelas praias cheias de pessoas, então falaram que ia piorar os casos, né, mas a gente pode perceber que os casos positivos, né, que seria a transmissão mesmo, não teve o aumento, né, esperado, mas teve um aumento de óbitos em relação à doença. Então, essas informações, e um ponto muito interessante desta média móvel da prefeitura é o seguinte, esses números acabam variando um pouco em relação aos suspeitos, porque quando o suspeito é confirmado, ele vem para a data de onde ele foi notificado. Ele não é jogado na mesma data onde saiu o resultado, ele vai para o dia que foi. Desta maneira, a prefeitura, né, até a vigilância, todo aquele comitê de saúde que tem hoje instalado aqui em São José dos Campos, eles conseguem visualizar, aí sim, quando é lançado vamos dizer, no dia que foi realizado aquela coleta, então ele sabe exatamente como que está a doença na cidade. Desta forma, por isso que é lançado desta forma esta média móvel na cidade. Então nós temos todos os acessos aqui também. Outra coisa que é interessante do acesso que a gente tem deste dashboard é que a gente tem acesso também à quantidade de casos positivos nos bairros, as idades, né? E também os óbitos nos bairros. A gente pode ver que os óbitos nos bairros, em Santana tem 18. E é muito interessante eu falar esse trecho para vocês,
porque na coletiva de imprensa, onde a prefeitura anunciou aí que ia ter abertura, estendeu a abertura do comércio na cidade, em relação aos bufês também que poderiam abrir, a prefeitura esclareceu sobre Santana, que teve 18 casos de óbitos, mas foi por causa de um asilo, onde teve uma transmissão muito grande para vários idosos e acabaram falecendo 10, mais ou menos, foram 10 óbitos. Isso foi dito na coletiva de imprensa pela prefeitura. Então por isso que Santana está com 18 casos e depois logo embaixo vem Jardim Satélite com 16 óbitos, né? A gente fala porque proporcionalmente o Satélite tem muito mais habitantes do que Santana, né? Então por isso que eu estou esclarecendo isso para vocês e colocando esse ponto, né? Então nós temos todos esses acessos, né? A gente pode perceber aqui que tem todo o gráfico, mostra de várias formas, né? Até os sintomas de comorbidades, como tosse, quantas pessoas desses que foram casos positivos falaram que estavam com tosse, febre, dor de garganta e etc. Bom, todos os veículos de comunicação, então, eles têm este acesso a esses gráficos disponibilizados aí pela Vigilância Epidemiológica, que são atualizados pelo governo do estado, governo federal. Então, pessoal, todo dia, às 16 horas da tarde, entre 16 e 17, a prefeitura, baseado nestas informações, elas mandam para a imprensa, né, o boletim epidemiológico comparados das últimas 24 horas. São as notificações das últimas 24 horas. Então eles colocam todos os dados, na verdade eles fazem um resumo desse que você está vendo aqui. E daí toda a imprensa, nesse horário, transmite para os seus leitores, para os seus acompanhantes, né, para os seus telespectadores e etc., sobre esses dados. O que eu quero dizer para vocês é que houve uma polêmica em relação, por exemplo, ontem, sexta-feira, dia 25, a prefeitura informou que não houve registro de óbitos por Covid-19. Então ela informou que das 4 horas da hora que ela lançou de ontem, das últimas 24 horas, ou seja, até as 16 horas da última quinta-feira, dia 24, não houve registro de óbitos por Covid. A polêmica está exatamente neste ponto. Quando lançado isso pelas redes sociais, todo mundo começa a falar, estão mentindo dados. Eu entrei aqui no site da Urban e está dizendo que tem 3 óbitos que foram velados, né? Logicamente foi um velório direto. O que significa isso? Que não teve o velório e a pessoa foi enterrada ou cremada direto, sem a despedida da família, né? Vamos dizer assim. Houve vários casos de pessoas que foram enterradas direta, né, ou cremadas direta, e a família não pôde se despedir porque ele era suspeito de Covid ou estava realmente infectado por Covid. Então, nesta dúvida, a Urban ou a prefeitura, eles lançam como velório direto. E ontem, nessa sexta-feira, teve 3 casos diretos, teve 3 casos de óbitos, velórios direto. O que significa isso que eu queria esclarecer para vocês? Esses 3 óbitos diretos significa que são 3 casos suspeitos, eles não foram confirmados ainda. Por isso que não foram lançados, entendeu? Então, quando eles forem lançados, aí sim vai vir informado, a prefeitura lança, daí ela lança no sistema, daí ela lança lá, pessoa confirmada de Covid, registrou o Covid-19, ou seja, ela morreu por Covid-19, mas ela faleceu, aí entra na sexta-feira, dia 25, que foram esses 3 óbitos de ontem, né? Então, mas isso precisa de uma confirmação. Sem essa confirmação, eles não podem lançar que a pessoa morreu por Covid. Ou seja, o que eu quero dizer é que a prefeitura não esconde esses óbitos. Não tem o porquê esconder óbitos. Isso não é legal, não tem o porquê. Eu quero te falar que a prefeitura não é só o partido PSDB que comanda a prefeitura. Ali tem outras pessoas, são pessoas de carreira, são médicos. Esse comitê são pessoas também de outros lugares, de outras entidades juntos com esse comitê. Então não tem por que esconder esses dados. Não tem, a prefeitura não ganha dinheiro se falar quantos óbitos tem ou esconder. Isso não significa nada. Então o que eu quero dizer para vocês é que para vocês ficarem tranquilos em relação a esses dados que são lançados pela imprensa, e vocês podem bater.
Esses dados que são lançados pela imprensa é o mesmo dado que está aqui, emitido por aqui, é o mesmo dado que é lançado no governo do estado, o mesmo dado que é lançado no governo federal e é o mesmo dado que todos os veículos falam a mesma língua, porque são uns dados que vêm de um lugar só. Outra coisa interessante para falar para vocês é em relação a Life, informa.life, vocês podem entrar lá, tem uma lupinha, colocam lá cartório. A gente fez uma matéria muito interessante, onde a gente confronta os dados positivos, né, os dados de óbitos de Covid, com os dados dos óbitos, né, vamos dizer, do BO, não, me perdoem, do atestado de óbito emitido pelo cartório. Esse atestado de óbitos, né, se você ver os números dos cartórios, porque o cartório também lança quem morreu de Covid, mas na verdade eles lançam, né, até na matéria a gente explica. Por exemplo, quando a pessoa é suspeita e quando a pessoa morreu realmente de Covid, ele é lançado como Covid no atestado de óbito. Só que o que acontece é o seguinte, a gente fez essa matéria e explicou 2019 contra 2020, né, as mortes que houve de infarto, de outras comorbidades, e houve uma pequena diferença de Covid, né, nos dados de Covid da prefeitura para o cartório. E essa diferença ela é explicada da seguinte forma. Por exemplo, uma pessoa que morreu como suspeita de Covid, ela sai no relatório dela como óbito, né? Óbito por Covid. Depois desse atestado, chega o resultado depois de 14 dias. Ela já tem esse atestado. Depois de 14 dias chega esse relatório, chega esses dados, chega esse dado confirmando que ela realmente faleceu, que ela não faleceu de Covid. Então esses dados que não foram, ela morreu, foi de infarto, não foi para o Covid. O que acontece? Já no óbito dela, no atestado dela, foi um suspeito de Covid, então já sai como Covid. O que acontece é que a família, ela não volta no cartório para poder registrar, olha, saiu aqui a confirmação, ele não morreu de Covid. Então o cartório não tem como saber se a pessoa morreu ou não de Covid, então ele fica lá. Mas daí o que acontece é que a família não volta lá para poder arrumar, na verdade, este documento que a pessoa não faleceu por Covid, entendeu? Então por isso que fica essa divergência entre os números do cartório para os dados da prefeitura. Então é isso, pessoal, esse vídeo aí ficou quase 12 minutos, né, de vídeo aí, entrando quase 13 minutos de vídeo. A gente entrou aqui mesmo para informar para vocês, tentar esclarecer sobre esses números que é lançados da prefeitura, da vigilância epidemiológica, desse comitê, para toda a imprensa, e a gente transmite para vocês, leitores. É isso aí, pessoal, quer ficar informado, já sabe, informa.life. Até mais.